Seja bem-vindo ao nível 2 da educação continuada aí, do nosso Straddle Longitude. Vocês vão ter uma surpresinha se a gente, sobre a estratégia que a gente vai de fato acompanhar, assim como no primeiro nível a gente estava acompanhando a venda coberta dupla. Nesse segundo nível eu trouxe uma estrutura, a partir, a gente vai partir, vai olhar o Straddle Longitude, mas a gente vai estar com uma estrutura que é um pouco mais próximo do terceiro nível. Tá? Continuaríamos nesse nível. Aliás, além de ser bem-vindo, né? Quem veio através da playlist de membros do nível um, que a Com fez todo aquele estágio, né? Estágio de 3 meses. Parabéns por ter tido uma atitude conscienciosa, né? De entender que o aprendizado ele vai ser gradual e é necessário que a gente fique repetindo e desenvolvendo as mesmas capacidades, as mesmas habilidades, porque, como é que eu falo? É uma frase famosa, né? O custo da excelência é a prática constante. E aqui a gente está iniciando uma nova jornada, numa prática nova, numa habilidade nova que a gente vai discutir aqui. O detalhe aqui é que, como é que eu vou falar? Acho que é melhor vamos trabalhar que é melhor, tá? Detalhe aqui vamos trabalhar. É que essa playlist vai ser muito similar à playlist do nível um, porque a gente vai acompanhar de fato uma operação e vai discutir conceitos em cima dela. E eu não sei se vocês perceberam, a lógica da jornada aqui é uma lógica que ainda não é uma coisa que eu vou defender nesse canal, porque a minha perspectiva ela se inicia com a jornada de controle da exposição. Então, ela ainda é uma operação, uma maneira de estudo para aquelas pessoas que focam no seu dia a dia, focam no seu trabalho, focam em preservar o patrimônio, mas querem ter uma oportunidade de estudar algo que talvez possa permitir um investimento, um rendimento melhor e, além do rendimento melhor, seja capaz de pensar proteção para o seu patrimônio se você estiver colocando patrimônio em renda variável. Tá? Então, essa basicamente a minha filosofia. Né? Então, não é uma ideia de trade, por isso que a gente faz operações mensais, para que a gente precise vir para a máquina, fazer a operação mensalmente no máximo. Tá? No futuro, a gente vai observar operações. Pode ser que eu crie níveis que seriam equivalentes a trade, né? Mas não é o que eu defendo neste momento. Ah, mas dá para fazer trade semanal? Dá. Vem as semanais aí e a gente discute isso para frente. Tá? Isso eu vou ver se eu vou ter capacidade, né? Alguns já sabem, além da minha formação de professor, também sou formado na parte de informática e eu estou auditor fiscal. Então, isso exige uma carga horária, de certa forma, pesada para mim, né? Até tanto para me manter atualizado quanto do trabalho em si. Então, eu tenho que ver como é que eu vou gerenciar essa minha disponibilidade. Bom, vamos trabalhar. É o seguinte, pessoal. É, aqui é o gafanhoto professor, né? Muitos anos eu fui professor, adoro essa disciplina, essa capacidade, essa habilidade, eu gosto muito e pretendo ajudá-los com isso, tá? Então vamos lá. Bom, dados os recados iniciais, né, vamos entender quais são os conceitos que eu vou explorar. Bom, os pilares da formação gafanhoto, vamos dizer assim, os pilares da formação que eu venho defendendo é controle de exposição, tá? E esse controle de exposição, ele exige que a gente tenha proteção dele, a gente cria mecanismos de proteção, aos poucos a gente vai pensar isso, então a gente se expõe menos para ter uma melhor proteção e essa exposição, a gente se expõe para que a gente conquiste ou aumento patrimonial ou aumento de renda. Tá? E aí que vem um detalhe. Quando a gente busca renda, isso é meio perigoso. Só dar o pause que o alarme está tocando no celular ali, um dos celulares. Deixar ele pertinho de mim, para não acontecer isso. Um vídeo de introdução, um vídeo bonito desse, né? Bom, então vamos lá. Aí voltando, patrimônio e renda, tá? Por quê? Porque às vezes as pessoas, um dos maiores problemas que a gente tem em relação ao mercado financeiro é a ilusão de que a gente vai fazer renda com pouco patrimônio. Então, isso é estimulado recorrentemente por aqueles que vão querer que vocês tirem o seu rico dinheirinho, vocês se esforcem, acumulem seu rico dinheirinho
e tirem da renda fixa ou de um imóvel e venham para o mercado financeiro em busca de uma renda. Isso é perigoso, pessoal. Então, assim, um conceito aqui que a gente trabalhe, como eu já falei nos vídeos, vários vídeos do canal, controle a exposição, melhore a proteção para que a gente adquira patrimônio que gere renda. Então, quando a gente construir quando a gente vai construir uma casa, por exemplo, a gente exige um investimento. Aqui entre nós vai exigir trabalho. E essa casa que a gente vai construir, que seria uma estrutura, tá? Trabalho e conhecimento, né? Essa casa que a gente vai construir, que é uma estrutura, a perspectiva que ela seja, o que? Uma estrutura que seja uma casa que a gente alugue essa casa, que a gente gere um ativo que gere renda, e não que seja uma casa de praia, tá? Que a gente possa ter renda para ir para a praia. Bom, falou aqui o cara que vai na praia, né? Bom, de toda forma, eu gosto muito de praia, mas eu gosto mais de montanha. Vamos lá. Então, esses conceitos serão explorados melhor explorados nessa playlist. Como que esses conceitos vão ser melhor explorados nessa playlist, tá? Primeiro, em relação à exposição. A gente vai ver, o primeiro grande passo que a gente vai fazer aqui é reduzir absurdamente a nossa exposição, tá? O que é absurdamente, Gafanhoto? 10%? Mais. A gente vai dar uma olhada como é que a gente vai reduzir essa exposição. Isso tem um custo, tá? E tem um custo de conhecimento que a gente vai discutir ao longo da playlist, tá? Exige, por exemplo, o que é melhor, uma trava horizontal de linha de call ou uma trava horizontal de linha de put? Eu acho a trava horizontal de linha de put. Só que a trava horizontal de linha de put exige habilidades maiores do que a trava horizontal de linha de call, tá? Até porque ela exige habilidades maiores. Então, é isso que eu viso construir com vocês. Não só nessa playlist de membros, mas em as pessoas aderindo a essa playlist. A gente pode pensar em melhorar algum nível. Que aí já sairia da questão de alavancagem, né? E a gente passaria a discutir potencializações, tá? E aí é o outro papo que a gente vai ter. É um papo de. Como é que eu vou falar? É de educação mesmo, né? É de cultura. A gente tem que gerar essa cultura de se expor ao mínimo e tentar obter o máximo, tá? Sem riscos. Ou, pelo menos, tendo consciência desses riscos. Quando eu falo sem risco, pessoal, eu vou falar mais sobre isso no futuro, tá? Não tem que lembrar. O que é sem risco? Porque quando a gente entra numa operação aceitando todas as possibilidades dela, de certa forma não tem mais risco. Por que não tem mais risco, Gafanto? Porque se eu aceito todas as possibilidades, qualquer uma delas pode acontecer. Então, para todas eu estou esperando que aconteça. Virou uma certeza. Se eu tenho certeza que de todas as possibilidades, se eu pego, por exemplo, só pode acontecer A e B, né? Ou chove amanhã ou faz sol. Enquanto tem a possibilidade de chover ou de fazer sol, existe o risco, né? Mas se eu saio de casa com guarda-chuva, eu estou preparado para tudo. Então, não tem mais risco de eu me molhar. Nem tem mais risco de eu pegar sol e me queimar, porque é só abrir o guarda-chuva e me proteger. Porque todas já deixou de ser um risco, eu não vou me molhar, e passou a ser uma certeza, eu não vou me molhar. Então, risco, ele positivo ou negativo, ele existe quando quando a gente, o risco ele existe quando não há certeza. Por exemplo, há o risco de eu ganhar, positivo, risco positivo. Há o risco de eu perder, é um risco positivo, negativo. Se eu aceito os dois, tranquilo. Bom, então, vamos voltar aqui. O reduzir o poder, então assim, a gente vai reduzir a nossa exposição usando um poder que a gente chama das opções de poder da cobertura. Tá? As opções elas têm alguns poderes, né, algumas propriedades. Tem a propriedade do preço, né, e tem a propriedade da cobertura, que é uma propriedade, eu diria até anterior a essas duas, a propriedade funcional da opção, né, para que ela serve, poder de cobertura, que é uma das funcionalidades, né, tem a propriedade da equivalência e tem a propriedade da compensação. A gente vai reduzir, né, a nossa exposição através do poder de cobertura das opções. A gente vai usar as opções e, de fato, a gente vai estar construindo estruturas mais complexas um pouquinho. E para fazer esse poder de cobertura, para ter esse poder de cobertura adequado, para poder medir esse poder de cobertura de forma adequada, a gente precisa explorar a equivalência de Mihailov.
tá? Tanto para o caso da put quanto para o caso da call. E ela, além disso, vai nos permitir a discussão e a observação das unidades temporais, tá? Por quê? Porque a questão de renda, a questão de patrimônio, a questão de que a gente vai rentabilizar o nosso investimento, ela pode ser observada também em termos de unidades temporais. Tá? E a gente pode, por exemplo, eu prefiro 1% a mais ou prefiro 4 unidades temporais a mais. Então, esses conceitos vão ser explorados nessa playlist e discutidos conforme as evoluções, a evolução das operações, tá bom? Então, é bem importante, a gente vai trabalhar esses conceitozinhos, vai observar esses conceitos e a partir deles o objetivo é que isso gere uma constância, uma recorrência de operações em que a gente começa a melhor compreender por que eu vou usar uma put longa para. Por que eu vou trazer uma put longa para perto? Ou por que eu vou comprar a call longa e vou, ao invés de eu vou jogar ela para mais longe, ou quando eu jogar ela para mais longe, eu vou tentar translocar e trazer ela mais para a linha do dinheiro. Essas discussões, elas ocorrem muito melhores, de forma muito melhorada, se a gente tem esses conceitos, tá? Então, aos poucos, conforme eu vou fazendo na outra playlist, eu vou estar trazendo os conceitos. Tende a ser vídeos menores. Por que, Gafanhoto? Porque eu já vou estar produzindo vídeos de 1 a 2 horas na playlist da área de membros do nível 1, né? 1 hora e meia, 2 horas. O seu último vídeo eu já consegui condensar ele em 1 hora e meia. Então, para quem está no nível 2, eventualmente quer consumir o material do nível 1, eu não quero. É chato falar isso, né? Eu não quero. É chato falar porque é fora do padrão. Eu não quero ficar colonizando a tua mente e não estimulo isso, tá? O vício no mercado financeiro é muito perigoso. Então, é importante entender isso. Você deixa de fazer, você deixa de estudar, você deixa de fazer uma série de coisas porque você está ali recorrentemente no mercado financeiro. Chega a ser insano, né? Então a gente às vezes começa, eu gosto muito, eu sei, passo por isso, né? Eu gosto do mercado financeiro, não vou dizer que passo por isso, porque agora eu estou trabalhando com conteúdo ensinando, né? Mas eventualmente eu gosto de ficar, se deixar só estudar mercado financeiro, só ficar lendo de estratégia, até psicologia eu gosto, é bom, é gostoso. O problema é quando a gente começa a ir no lado vazio da informação, né? Por exemplo, todo dia eu ficar olhando o mercado para ver como é que ele subiu. Ai, a bova abriu para alta. Ai, a bova abriu caindo. Aí quando você vai ver 0,5%. Poxa, o que isso vai interferir? Né? Não vai interferir no meu objetivo. Se eu ficar todo dia, mas o mercado chinês, o mercado japonês, o mercado. Se isso interferir de fato, né? Tudo bem. Se você vai viver disso, tudo bem. Agora, para as pessoas que estão focadas no dia a dia, na vida, né? Não convém. E aí, por isso que eu falo de trazer sempre, aportar, fazer pequenos aportes, evoluir com o tempo. Não convém ficar gastando tempo no mercado financeiro e muito menos quando a gente entra na maquininha de caça-níquel, que a gente fica lá no mundo caótico de aquelas luzes piscando do Profit, sobe o gráfico, desce o gráfico, vermelho, bota o indicador. Essas coisas são como uma máquina caça-níquel, elas vão te deixar elas vão gerar impulsos dopaminísticos, né, para que você fique preso naquele mundo. Né, e é um mundo que não vai estar conduzindo você à evolução plena. Tá? Então tem que tomar cuidado. Ele até atrapalha depois, quando a gente está com bombas dopaminísticas muito fortes, dificulta a concentração para um aprendizado novo. Às vezes eu fico horas olhando um gráfico achando que aquilo é concentração e na verdade não, aquilo lá eu estou surtado em dopamina, né? Então isso é uma discussão um pouco mais profunda. E aí, tá? A gente vai precisar, como a gente vai estar trabalhando, né, com um nível de uma margem de conhecimento maior, isso exige aparentemente traz um risco maior, não não termos financeiros, mas a gente tem que estar um pouco mais preparado para se o mercado vir contra e a gente não quiser aumentar a exposição, porque a gente já reduziu, a ideia é que a gente já vai reduzir a exposição. Então eu já tenho possibilidade de colocar mais exposição para salvar uma operação. Mas o objetivo é que a gente não se exponha mais ainda para salvar uma operação. O objetivo é que a gente aprenda o básico de hedges, tá? O básico,
para que a gente transforme a nossa perda, que ainda não foi. Olha que maluquice isso, tá? Isso aí é fato. Tem, assim, quem tiver dúvida, tem a playlist tá aberta do Call ITM, tá? Depois consuma aquela playlist. O Straddle deu errado, a Call ficou ITM, o que eu faço? Então, é aquilo ali que a gente vai discutir aqui e mostrar isso também no dia a dia, se ocorrer, se o mercado for contra a gente, tá? Em que a gente pega uma perda, que a gente não realizou aquela perda e a gente venda a oportunidade de se recuperar da perda. Então quer dizer que você vai vender prejuízo, Gafanhoto? É. Eu vou transformar o prejuízo. A ideia é que a gente transforme a perspectiva de se salvar do prejuízo em renda. Isso é complicado, é claro que não é uma renda. A gente vai vender de fato, mas isso tira oportunidade também. Tá? Então a gente troca oportunidade por dinheiro. E claro que a gente vai ter que gerenciar isso da maneira mais adequada. Então essa é a ideia. Tá? Então a gente vai precisar de alguns heads, tanto para queda quanto para alta. E é diferente lá da playlist do nível um, quanto o próprio straddle numa nova linha já salva muitas vezes o prejuízo da outra linha. Né? Então, basicamente, basta você continuar fazendo straddle, desde que você tenha um nível de exposição adequada e percebam, né, por que eu fiquei feliz na playlist, né? Porque a minha ideia lá é que eu trouxe uma exposição considerada pequena, do meu ponto de vista, né, R$ 2.000, e com R$ 2.000 a gente já consegue, de certa forma, como a gente vai estar alavancando três operações, né, ao mesmo tempo, é como se mensalmente, se cada uma fosse dando certo, a gente fosse ganhando as puts longas, praticamente pagaria, né, o investimento feito na área de membros. E aí, assim, eu não meço por isso, tá, pessoal? Isso aqui é precificação, a lógica é outra. Eu meço, por exemplo, eu não tenho tempo para estar fazendo isso aqui para vocês, né? Eu tenho que ter uma maneira de reduzir o volume de pessoas que eu posso estar acompanhando, né? E ao mesmo tempo que eu tenho um acompanhamento de qualidade. Então, tem várias maneiras de precificar e eu tenho uns critérios que eu faço a precificação, mas o meu objetivo é que o que eu ensine vocês recuperem no mercado e mais do que isso, não se exponham. Então, o fato de você não usar o seu rico dinheirinho, né, para fazer uma operação de venda coberta, por exemplo, como um tempo atrás aí o pessoal fez IRB, Cogna, Magalu, depois o negócio cai, você perde tudo, pancada de patrimônio, né? Então só o fato de eu não deixar vocês expostos nessa situação já acho que paga o investimento, mas como eu disse, não é nem por isso que eu coloquei o nível 2 um preço de R$ 100. Tem outras discussões e aos poucos a gente vai pensando como melhorar isso aí, tá? Bom, esse é o recado inicial. Vamos à operação. Eu vou passar a operação primeiro e aí a gente discute depois. Qual foi a operação que a gente vai estudar aqui, tá? Essa operação que eu antecipei lá na aba comunidades, que eu postei, fiz uma postagem, ela foi feita no dia 4 de dezembro, tá? E ela é a operação 1, tá? Da área de membros nível 2. Vocês vão perceber, vamos ver se vocês vão perceber. Eu vou ficar quietinho e depois a gente vai chegar lá. Tá? O que a gente está fazendo aqui? Em primeiro lugar, a gente fez o nosso straddle, o short straddle. Tá? Então, eu estou botando como base o short straddle. Eu vendi a BOVA N124. Por quê? Porque a BOVA 11, tá? A BOVA 11, ela estava, não preciso botar aqui, porque eu fiz a compra dela, R$ 123 na hora. Tá? Então, isso é um registro de quanto estava a BOVA quando eu lancei isso. Recebi R$ 3. Tá? Recebi R$ 30 porque eu vendi 10. Aqui foi um erro bobo meu, porque eu queria botar o mesmo capital da playlist do nível 1. E aí a gente veria que aqui a gente ia botar o mesmo capital e ia meio que dobrar o que a gente estava rentabilizando. Mas vamos lá. Então vai pela metade mesmo. E aí teve um problema que eu vou discutir com vocês, que ainda vou ver como é que eu faço. Além disso, eu fiz a venda de 10 puts no 124, fiz a venda de 10 calls no 124, porque a BOVA estava no 123. A partir de agora, pessoal, o critério que eu vou usar para aonde eu vou colocar o meu straddle
vai ser na posição em que a call e a put estejam mais próximas o preço uma da outra. Isso eu não vou discutir aqui, eu vou discutir na playlist de membros nível 1, tá? Mas basicamente por quê? Se eu estou jogando o jogo do jogo estacionário, onde o meu objetivo é que a bola fique parada, quando eu coloco a. Eu vou falar por alto, tá? Quando eu coloco a call, vocês escrevam isso para vocês entenderem, se vocês não entenderem a partir do que eu estou falando. Quando eu coloco a call, vou falar aqui de uma vez. Se eu estou jogando o jogo do estacionário, tá? Meu objetivo é o quê? Que a bola fique lá no 124, que é onde eu montei o meu straddle, que a gente vendeu uma B 124 e a gente vendeu uma N 124. Tá? Qual o critério que eu estou falando que eu vou usar para, a partir de agora, definir onde eu vou montar o meu straddle? O parâmetro que eu vou usar para onde eu vou montar o meu straddle é onde o preço da B124 seja aproximadamente o preço da call. Então, o strike que eu vou usar vai ser o strike onde o preço da call e o preço da put sejam o mais próximo possível. Ah, não tem strike com preço igual. Eu favoreço sempre o preço da call. Tá? A call vai ser um pouco maior, tá? Um pouco maior do que maior ou igual, pertinho da put. Ah, mas Gafanhoto, então você fez 4,40 e 3. Não tinha melhor proporção, 3 e 3? Não, não tinha. E o mercado vai te dar isso, é meio que sempre a call, quando você buscar essa proporção, isso vai acontecer, tá? Então a gente já tem um parâmetro do preço e a data vai continuar sendo no final do mês, tá? Por acaso eu não fiz no mesmo dia da operação lá do membros do nível 1, que eu estava organizando ainda a ideia, mas eu vou usar o mesmo final do mês como parâmetro, como referência. Call e put aproximadamente o mesmo preço, favorecendo a call. Favorecendo a call. Então, eu vou mudar essa parametrização. Tá? Então, aqui eu não vou escrever ali, mas no próximo eu trago essa discussão, a gente atualiza o manual, nosso manualzinho. Então, a partir de agora, eu vou buscar isso aqui. Sempre favorecendo a call. Por quê? Porque na call, quando eu vendo a call, o tempo que passa a favor dela, ela consome taxa de juros. Então, a taxa de juros corre a meu favor. Então, esses 4,40, se eu tiro 2 meses de taxa de juros da BOVA, que está 120, lá para fevereiro, né? Então, eu estou tirando aqui quase R$ 2. Então, é como se tivesse R$ 2 aqui. Na put, eu incluo a taxa de juros. Ela vai contra mim. Né? Então, ela vai valorizar se o preço ficasse parado. Então, aqui é também como se eu estivesse acrescentando aí em torno, tirando R$ 2. Então, estaria 1. Aqui estaria 2, estaria 1. Então, essa é mais ou menos a proporção. Não tem como fugir muito da call ser mais cara do que a put. Tá? Então, a ideia é que eu busque essa proporção. Se tiver que ser uma das duas mais cara, que seja a call. E por que eu quero essa proporção? Porque se eu estou buscando a estacionalidade, se eu estou buscando parar, né? O que significa? A BOVA, ela estava 123. Ela estava 123. Então, a 123, a put, a call, teria tendência a virar pó. E a put teria tendência a valer R$ 1. Tendência a valer R$ 1. Tá? Então, quando eu estou buscando a estacionalidade, imagina que a BOVA estivesse no 124, que é onde eu maximizo, eu ganho tudo porque as duas virariam pó. Se ela for para cima, né? Se ela for para cima, para cada real que ela for para cima, aqui no 124, eu tenho R$ 3 para consumir. R$ 3 para consumir da put. Então ela bate lá no 127. Para baixo, a mesma coisa. Como ela está no mesmo preço, eu tenho R$ 4 para consumir. Então, como eu estou apostando nesse preço, no 124, que ela fique parada nesse entorno, é muito melhor para mim eu ter
uma compensação, tá, no preço. Para cada real que for para cima, eu ganho um aqui, né? Mais compensa. Na verdade, eu perco um aqui, mas compensa porque eu ganho um aqui. Subiu, eu estou vendido. Então vou ter que. Eu recebi 4,40. Subiu R$ 1, isso aqui vira 5,40. Mas eu tenho um colchão aqui. Eu vou ter que recomprar essa aqui, mas essa vai ficar também mais barata. Ela perde R$ 1, né? Ela perde R$ 1. Então, se eu tiver esses valores iguais, tipo call e put, eu aguento mais, né, entre as duas, um movimento maior da, do preço do ativo, tá? Por isso que eu vou buscar essa proporção. Sempre que eu for montar a operação, eu vou olhar os ativos. Na próxima, eu tento trazer aqui, deixa eu até deixar anotado, né? Trazer proporção, estudo da montagem. Então, na próxima vez, assim que eu montar a operação, eu anoto as cotações de strikes acima, strikes abaixo, e aí a gente vai ter essa noção para vocês entenderem por que eu escolhi a 124, tá? Então essa foi o straddle que eu busquei. Call e put no mesmo valor. Além disso, dessa vez a diferença está aqui. Eu cobri a operação com 5 bovas 11. Poxa, gafanhoto, então você está descoberto em 5. É, eu cobri a call só 5. Estou vendido em 10, mas eu cobri 5. E a put eu também só cobri 5. Ué, gafanhoto, antigamente no straddle você comprava 10, agora você só está comprando 5. É. Por quê? Por que eu preciso proteger, né, algo que, de certa forma, com a chance da N124 valer menos do que a 5T12? Baixa, né? Que é a 5T2, o strike é 125, tá? O strike aqui é 125. Qual é a chance? Não tem essa chance. Então, 5 dessas aqui estão protegidas. As outras 5, eu assumo o risco de comprá-las. Lembra que lá eu teria que comprar, na outra vez eu teria que comprar 10 a mais, ficaria com 20. Agora eu só tenho 5, eu tenho um limite de perda de 5 bovas 11, ou seja, meu limite de perda, a bova não existe mais, é R$ 615. Meu limite de perda são 10 bovas 11, né? Porque aqui eu estou assumindo, mas eu estou cobrindo. E além disso, tá? Eu boto R$ 500 na renda fixa para cobrir essa aqui. Então aqui eu cobri 5, aqui eu cobri 5 e botei mais R$ 500 na renda fixa. Eu não vou ficar com overhead, com uma hiper, né, como eu fiz na primeira playlist, como é que eu vou falar? Uma hiper proteção, uma proteção a mais. E aí, além disso, eu cobri o restante da Bova B124. Ao invés de eu comprar 5 Bovas 11, eu comprei 5 D124. Ou seja, para abril de 2024. Tá? Eu sou obrigado a entregar 10 Bovas 11 se a Bova disparar para cima. Eu tenho 5 para entregar, Bovas 11, e tenho 5 calls longas para entregar. Ah, mas gafanhoto, isso dá uma proteção completa? Dá proteção inclusive de margem. No futuro a gente vai olhar isso aqui. Perceba que nas playlists, a gente não está olhando margem. Eu estou estimulando vocês que passem 3 meses, o notional totalmente coberto. Agora a gente vai passar mais 3 meses sem uso de margem. A gente não está usando margem, mas a gente já deu um salto. Porque ao invés de eu usar 1.230 para proteger a minha operação, para proteger a minha venda coberta, eu estou usando 615 e estou usando 33. Então, para proteger essa venda coberta, eu estou usando 648 reais, ao invés de usar 1.230, que era comprar 10 bovas 11. Então, se ela explodir para cima, não tem perigo? Não. Eu participo da alta, a minha D124 vai virar uma operação. O que eu falei? Que eu vou tender a transformar o que era inicialmente proteção, pode ser que vire
patrimônio com renda. Isso aqui virar trava horizontal de linha. Tá? Então a gente vai discutir. Então, hoje é o primeiro dia que eu estou apresentando a operação. E aí, na próxima aula, aliás, já mostrei aqui essa questão do parâmetro novo. Tá? Na próxima aula eu tenho que trazer para vocês, a discussão que eu já trouxe no canal da trava horizontal de linha versus a venda coberta. Tá? A gente vai ver os prós e contras disso. Bom, continuando, fiz a cobertura. Então, a partir de agora, o primeiro cenário que a gente tem que entender é que eu protegi ainda mais a minha operação porque eu reduzi a minha exposição. Gafanhoto. Então, está aqui o registro inicial da operação. Como eu falei, eu não quero deixar esse vídeo muito longo. Vou tentar trazer vídeos semanais, tá? E aí, ou então eu só coloco uma aula no meio do caminho. Gafanhoto, então assim, 5D124. Beleza, entendi. E aí eu botei renda fixa, R$ 500, mas não deu para colocar, tá? Porque é no mínimo 1.000. Então eu acabei não colocando, fiquei pensando como é que eu trago. Bom, deixei aqui, vou discutir isso mais no próximo vídeo, mas para a gente ter um parâmetro, como eu tenho uma renda fixa parada lá, tá? Como eu tenho uma renda fixa parada lá, eu deixei aqui um parâmetro, tá? No dia 30 de outubro, eu tenho uma renda fixa alocada dia 30 de outubro, que é 100% do CDI, e no dia 5 de dezembro ela estava R$ 1.010, tá? Então eu vou deixar isso aqui como parâmetro. E aí foi onde eu falei do erro, né? Eu deveria ter feito logo com 20, que eu 20 vendidas aqui, 20 vendidas aqui, 10 aqui, né? 10 aqui, 10 aqui. Mas como eu já fiz com 5, agora já foi, tá? Que eu teria a mesma exposição de comprar 10 bovas 11, que a gente viu na primeira, mas acho que aqui fica mais claro, né? Eu achei que ficaria mais claro essa ideia de que lá na playlist do nível iniciante eu aportava R$ 1.200, aqui a gente só vai aportar 615 mais 33. E qual o risco maior? Qual é o melhor de tudo nisso aqui? Que se a BOVA sair do 120 e for para 50, uma Covid assim, por exemplo, eu só perco em 5. Isso aqui vira pó? Ah, vira, mas eu perdi só R$ 6 que eu paguei. Eu não vou perder R$ 623 ou R$ 60, eu perco só 6. Isso aqui traz um limite de perda absurdo, que é quando eu vou discutir os conceitos, na próxima aula a gente discute isso, o conceito da comparação da venda coberta com a trava horizontal de linha. Eu quero só, nesse momento, eu quero que vocês observem que apenas pela operação eu já fiz o quê em relação à primeira playlist? O meu investimento para proteger a call, para proteger a minha exposição em call, passou a ser R$ 600,48. Se fosse no nível 1, onde eu vou olhar todo o notional, o meu investimento eu teria que ter comprado 10 bovas 11, o que exigiria 123 vezes 10, exigiria R$ 1.230 na conta. Então, só em termos de exposição, aqui eu reduzi pela metade. Em termos de risco, imagina que é uma Covid, uma bomba nuclear, se a bova despenca para metade, em termos de risco, quando eu fiz a compra da 5D124, numa queda, eu só perco R$ 6, eu não perco R$ 60. Tá? Então eu investi só 648 e estou totalmente coberto para alta. Para alta, né? Estou totalmente coberto para alta. Tá? Para baixa, eu botei R$ 500 na conta, na renda fixa, não deu, vou usar o parâmetro de 1.000 e a gente vai acompanhar daqui no final da operação quanto que eu ganhei de renda fixa, então eu preciso dessa apuração, tá? Para a gente comparar, ou seja, eu estou botando, entre aspas, 1.500, R$ 1.300, eu estou botando 500 aqui, na verdade 620, porque para comprar 124 bovas 11, para comprar 124 10 bovas 11 a 124, eu preciso de 1.240. Mas eu tenho 5T12 cobrindo. Essa não vai valer menos do que essa. Tá? Então eu tenho 5T12 cobrindo. Então só preciso botar na renda fixa metade para proteger aquilo ali. Divido por 2, 620. Só preciso botar 620 na conta, na renda fixa. E ao mesmo tempo,
eu comprei put longa. Então, essa playlist, pessoal, o diferencial dela é entender que a gente vai perceber que a put longa, por exemplo, tem um custo de carrego baixo. E a call longa, que aqui não é nem tão longa, 2 meses só à frente da B, ela me exige trabalho. Ela tem um custo de carrego alto. Mas, ao mesmo tempo, em cima dela, que eu pretendo explorar unidades temporais, faturamento de unidades temporais. Nas duas, na verdade. Tá? Nas duas, na verdade. Então, aqui a gente agora vai ter um investimento de R$ 1.300, tá? E a gente recebeu a mesma coisa na montagem da operação, a gente recebeu a mesma coisa do que se a gente tivesse feito a venda coberta dupla. Tá? Então, sejam bem-vindos à playlist do nível 2. Tá? Essa parte do vídeo provavelmente eu vou abrir lá no canal para que as pessoas olhem, tá? E a gente vai discutir, vai acompanhar. Eu vou abrir um dia, olha, essa é a playlist do nível 2. Eu vou abrir para os membros, eu abro até uma semana a mais, do nível 1, eu abro até por uma semana a mais, tá? Mas então, assim, para quem já está apto a adentrar nesse mundo, quem já passou os 3 meses e tal, se sente apto para adentrar esse mundo, considere, né, fazer um update, fazer um subir de nível, tá? E tem um detalhe, eu não sei se eu vou manter essa playlist por muito tempo. A outra, eu acho que a tendência é eu manter. Então, quem subir de nível, fique atento, tá? Fique atento. Vou abrir isso aqui um dia, sei lá, para todo mundo do canal, para todos os inscritos, e devo abrir uma ou 2 semanas para, ou até se bobear eu deixo aberto lá, tá? Junto lá na playlist do nível 2, mas para os membros que são do nível 1 de venda coberta dupla, para que eles se sintam estimulados a falar, olha, então eu entendi. Então, só por aqui eu já entendi que se lá eu expunha 1.000, aqui eu expunha 2.000, então já é o dobro eu posso vender o dobro o mesmo patrimônio investido. Eu posso vender o dobro o mesmo patrimônio investido. Se eu tivesse fazendo uma venda coberta dupla, eu teria comprando R$ 1.230 de Bova, estaria botando R$ 1.240, então estaria botando 2.470, quase o dobro do que está sendo aportado aqui, para receber pela venda mais ou menos a mesma coisa. Tem um detalhe aqui, tá? Que a gente estaria gastando um pouco mais. Tá? Estaríamos gastando um pouco mais, porque a gente teria que comprar 10 Bovas 11 aqui também. Tá? Então, beleza. Essa operação, eu vou dar pausa aqui, tá? Entendo que essa operação que a gente vai trabalhar, eu falei, vou dar um pause aqui, porque a partir de agora, considerem se inscrever, eu vou fazer o corte, né? Fazer a edição, considere se inscrever. Quem for para o nível 2 vai acompanhar, né, o resto desse vídeo, que não vai ser longo, eu só vou mostrar o acompanhamento e eventualmente vou deixar alguma discussão já preparando, tá? Porque não sei se vocês perceberam que aí vem a surpresinha, e aí eu fecho, encerro aqui, fica o convite para que as pessoas se inscrevam para acompanhar, tá? Ah, mas Gafanhoto, por que você não deixa aberto? Cara, se deixar aberto vai me gerar demanda e eu não vou conseguir dar conta de atender a todos. Então, eu prefiro atender aqueles que de fato estão se dedicando para serem, né, para ter uma condução mais apropriada no mercado financeiro. A gente vai investindo mesmo, tá? Então, olha só. Não sei se vocês perceberam, aqui a surpresinha final, antes de encerrar o vídeo, para quem não é membro, tá? Não sei se vocês perceberam, um acompanhamento que eu vou fazer aqui. Isso aqui, onde eu estou vendido em duas puts, estou vendido em duas calls. Estou comprado numa put long, daqui a 10, né? Metade. Duas calls e estou comprado em D124, que são duas calls longas, eu vou fazer o acompanhamento dessa operação, do nosso straddle long put, como se fosse uma trade. Só que é uma trade totalmente coberta. Eu estou coberto na call e estou coberto na renda fixa. Então a gente vai fazer o acompanhamento como se fosse uma trade e fica o convite. Quem já está inscrito no nível 2, seja bem-vindo e vamos trabalhar, tá? Aqui fica a edição. Um abraço, muito obrigado, pessoal. Agora vamos trabalhar.